Bom, quero saber de vocês primeiro quem que é o martelo e quem que é a bigorna nessa história toda aí, hein, Alan Gani? Quem é o martelo é o Supremo Tribunal Federal, que vem atropelando os demais poderes. Aliás, o presidente atual do Supremo Tribunal Federal, olha que emblemático, todo mundo ficou bastante espantado quando ele foi no evento da UNE e disse: derrotamos o bolsonarismo. Mas logo ao final do segundo turno das eleições, ele foi ao Twitter e escreveu: vou recomendar uma música, Já Vai Tarde. Então, eu acho que cabe agora ao ministro Barroso, que é uma pessoa competente, inteligente, é político, mas baixar essa fervura, né, e entender que esse tipo de atitude você só está colocando lenha na fogueira, você está tornando o Supremo politizado e ideologizado, que este é o grande problema do Supremo atualmente. Segre, Barroso diz que não existe poder hegemônico. Teríamos como pedir à direção de colocar de novo a fala do ministro? Aí vamos ver que ele tem tendenciosidade na sua fala. Dá para a gente colocar de novo aí o Barroso? Coloca no jeito. Opa, vamos lá então. Vamos. Acrescentaria a independência e a harmonia dos poderes. O Executivo voltou ao seu tamanho normal, o Legislativo recuperou o seu espaço decisivo na democracia e o Judiciário viveu um momento importante de ascensão institucional. Não existem poderes hegemônicos, somos todos parceiros institucionais pelo bem do Brasil, como bem demonstra essa mesa que o presidente Pacheco aqui hoje reuniu. Tá na mão, Segre. Valia, ele mencionou, o Poder Executivo tomou o tamanho que teria. Quer dizer que antes não tinha. Normal. Então, antes não tinha o tamanho normal. O Congresso, o Poder Legislativo, o poder que ele merece. Parto da premissa que se agora tem o poder, antes também não tinha. O que mostra que tem uma fala tendenciosa contra o anterior Poder Executivo e contra a relação que tinha esse Poder Executivo contra o Legislativo. Então, só agora que está o tamanho que merece, o poder que merece. Então, antes não era bom, agora é bom. Isso é tendencioso. Piperno. Bom, a fala do Arthur Lira é algo assim, é praticamente uma homenagem ao 1º de abril, quando ele fala exatamente que os poderes têm que se manter dentro dos seus limites e tal, justamente no momento em que a gente vê um legislativo querer continuar a tradição recente aí de ser um interlocutor importante e até mesmo um decisor nas questões orçamentárias, de formação de governo, até porque a reforma ministerial foi mexida por eles. Então eles querem interferir rigorosamente em tudo e até mesmo em revisar a Constituição. Agora, pelo menos, louve-se, diante de todos os absurdos que a gente viu nesses últimos dias, o senador Rodrigo Pacheco dizer que é contra, por exemplo, dar ao Congresso a possibilidade de revisão constitucional, que é algo que está nessa PEC perigosíssima que está circulando por aí. Fala, Dávila, que foi, Gani? Não, a fala do Lira, eu só fiquei na dúvida, Piperno, quando você diz o seguinte: o Congresso agora quer avançar sobre o Executivo. Eu só fiquei na dúvida se o Lira ele falava se era o Supremo sobre o Congresso ou o Congresso sobre o Executivo. Porque me parece que hoje o poder é Supremo, Congresso e Executivo. Não, enfim, o Legislativo ele quer avançar em tudo. E o Supremo? Essa é a questão que o país tem. E o Supremo, Piperno? E você não fala do Supremo? O Supremo não avança no Poder Executivo, não avança no Poder Legislativo, Piperno? Eles querem usurpar os nacos do poder do Executivo e também do STF. Sério? O que você falou aqui, Piperno, é coisas absolutamente da competência do Legislativo. Orçamento é competência do Poder Legislativo. É ele que tem que aprovar o orçamento, é ele que tem que debater o orçamento. Como é que é usurpar? Eu não estou entendendo o que você está dizendo que é usurpar. Ele está cumprindo o seu papel constitucional. Então, vamos lá. Vamos voltar à história do parlamentarismo de extorsão. Ou seja, ou o orçamento é nosso, né? Ou até mesmo a configuração dos ministérios tem que passar pela gente, ou então não tem jogo. Não, o orçamento... Ou seja, ele está... O orçamento... Faz o que ele bem entende. O orçamento da nação é feito com uma proposta do Executivo que vai para o Legislativo e é o Legislativo que tem que aprovar o orçamento e fazer suas emendas. Isso é um papel constitucional. O que você está dizendo agora que não é para ter esse papel constitucional? Não estou dizendo isso. Então eu não estou entendendo o que é usurpar. Eu só queria entender uma coisa, Piperno.
Se o Congresso aprovou, a vontade do povo, o fim do imposto sindical, aí vai lá o Supremo e vota pela constitucionalidade do imposto sindical. Aí o Congresso, aí... não, jogo de palavras, você sabe. Estava sendo negociado no legislativo, o Supremo coloca aí primeiro. Você já usou esse argumento, é um jogo de palavras, é um eufemismo, Piperno. Mas vamos na essência, Aí o Congresso aprova o marco temporal, aí vai lá o Supremo, revoga o marco temporal. Eu pergunto para você, Piperno, só dei 2 exemplos aqui, poderia dar mais. Para que serve o Congresso Nacional? Se toda decisão, quem vai ter a palavra final vai ser o Supremo e vai prevalecer a decisão do Supremo, eu faço essa pergunta. Então, para que serve o Congresso Nacional? É um despachante do Supremo? Primeiro que não é toda decisão. Você está falando algumas questões chegaram ao Supremo. O Supremo foi provocado e ele se manifestou. Ou seja, é a obrigação. Provocado porque esses grupos que são sempre os mesmos, vocês sabem quem são esse pessoal. Ligado ao PSOL, esse grupo provoca o Supremo porque já sabe que vai ganhar, porque ele já sabe o resultado esperado. Pode concluir, Dávila, que depois eu vou encaixar um outro assunto também, que é de reuniões de líderes do Senado. E nós já falamos aqui, o Supremo não tem que se manifestar sobre tudo que ele é provocado. Ele tem que devolver alguns assuntos para o Legislativo falar, esse assunto é terminantemente competência do Legislativo. É isso que uma Suprema Corte faz no mundo inteiro. Não é só aqui, não. Nos Estados Unidos tem lá também milhares de processos, eles escolhem a dedo quais são os processos que eles querem atacar e avaliar, porque não é para todo, porque senão tudo é constitucional. Então o Supremo não conseguiu devolver uma única questão e falar que isso aqui é do poder unicamente do Legislativo. Você acha que não dá para comparar, Piperno? Não, é um outro ordenamento jurídico. Mas é igual. Eu estou dizendo o número de processos que vai para a Suprema Corte e quantos a Suprema Corte... São poucos. Não é pouquinho, não. Não é pouquinho, não. São milhares... Não, a Corte, são milhares de processos que chegam à Suprema Corte provocando a Suprema Corte. O que a Suprema Corte faz é selecionar os projetos que ela quer se manifestar. E o resto, ela joga fora. É isso que eu estou dizendo. Aqui não. 100% dos projetos lá acionados, eles querem dar palpite sobre os 100%. Não é assim. Tem que selecionar as questões que é para dar um norte constitucional. Não é para sair falando sobre tudo. Fala, Segré. Quando tem essa situação, aí observamos por que o Congresso reage. E se nós vemos as 3 propostas que tem, essa que você mencionou que era contrário, logo o Rodrigo Pacheco falou, não, essa aqui não vai, porque estão jogando política, estão dizendo, eu posso ir por aqui, posso ir por aqui, ou posso ir por aqui. Não é chantagem, esse caso em particular não é chantagem, mas quando é chantagem, e o chantagem é efetivado, tem alguém que pede e tem alguém que paga. No caso do Congresso, tem alguém que pede, o Congresso, e tem alguém que paga, o Executivo. Se o Executivo não pagar, o Congresso pediria uma vez, não pede 2. E essa situação dessa PEC para ir, aí sim, eu estou de acordo contigo, aí seria um atropelamento à Constituição, nem sequer ao Supremo Tribunal Federal. E ele já falou, não, isso aqui nós vamos ver, mas as outras 2 está colocando o limite da quadra, dizendo, até aqui vocês vão, daqui para lá não devem se intrometer.